Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje vai ser muito legal. Vai ser com o descobridor das trufas brasileiras, o Marcelo Susbacher. Marcelo, não sei se eu falei certo o seu sobrenome, hein? Falou, super bem. Tudo bem, Marcelo? Um prazer, viu, ter você aqui no nosso podcast. Tudo bem, Gabriel. O prazer é meu estar falando com você para os eventos de podcast aí. É uma alegria poder falar um pouco do nosso universo aí, sobre o que estamos encontrando, né, nesse nosso Brasilzão aí. Com certeza, vai ser muito legal a gente falar. E como primeiro assunto, Marcelo, eu fiquei muito curioso, né? Você acabou descobrindo a primeira trufa aí do Brasil, né? Que demais! Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes como foi seu trabalho de pesquisa, né, aqui na região sul, né? Perfeito, Gabriel. Essa trufa, ela foi encontrada no Rio Grande do Sul. Então, isso foi um resultado de anos de estudo, né, que nós viemos nos dedicando, principalmente o meu trabalho já tenho quase uns 20 anos de estudo em cogumelos e demais espécies que ocorrem nas florestas. E o universo das trufas sempre foi de atenção, né? Eu sempre tive atenção por esse universo das trufas. E foi no ano de 2016 que nós encontramos as verdadeiras trufas, né? Que são esses fungos, dá para se dizer que são cogumelos, né? Mas são bem distintos dos cogumelos, mas é um tipo de cogumelo, de fungo, que ocorre abaixo da superfície do solo. Eles sempre estão crescendo associados às raízes de árvores. Então, é uma associação que a trufa tem, muito específica, assim, com determinadas plantas, e elas ocorrem nas regiões de clima frio, né? Então, Europa, América do Norte é o local natural onde elas ocorrem. E com o passar do tempo, as técnicas de agricultura foram evoluindo e hoje nós já temos várias espécies de trufas que são cultivadas, então, pela mão do homem, cultivadas em regiões onde não haviam naturalmente trufas. E aí nós temos exemplos de regiões da África do Sul, a região da Austrália, Nova Zelândia, América do Sul, nós temos aqui a região do Chile, Argentina, onde as trufas estão sendo cultivadas e com sucesso. E acreditamos que o Brasil venha a ser essa nova fronteira aí de descobrimento dessa agricultura aí, que nós estamos já implementando áreas trufeiras, né? Então, é um assunto que nos deixa bastante feliz, assim, com a evolução dessa área de cultivo, né? Que legal, que demais, Marcelo. Muito feliz em saber disso, né? É muito bacana, porque sempre a trufa ficou naquele nosso, né? Nossa, aquela iguaria, né? Geralmente muito famosa, né? Da Itália, na França. Então, aquelas trufas super caras, né? Tem a negra, tem a branca, que acho que a branca é a mais cara, né? Um pouco e tem a trufa de Alba, né? De Alba, que é muito famosa. Então, é muito legal lá na Itália. Parece também que quando tá perto do período, assim, das trufas, né? Eles fazem até uma feira lá na região, tal, que daí de Alba, que você vai lá, visita, tem os produtores, né? Você pode até fazer as visitas, né? Assim, procurá-las, né? Na própria floresta, tal. Muito legal, né? E o consumo dela é um ingrediente tão caro, né? Que mesmo na região onde ela ocorre naturalmente, né, onde as trufas ocorrem naturalmente, é um produto inacessível para a população em geral. Eu estive na Espanha, em outras regiões da Europa, eu falava em trufa, as pessoas falavam assim, não, isso nós não conhecemos, assim, então, e eu pensando assim, poxa, mas a região é da trufa, como é que você não conhece? Então, é algo ainda, a gente pensa assim que na Europa ainda é muito comum, não, é uma iguaria ainda muito desconhecida para a população. E ainda mais para nós, né? No Brasil, imagina você falar em trufa. Eu sempre falo que nem cogumelos em geral, né? Já é um assunto ainda tão desconhecido para
o brasileiro em geral, você imagina em falar em trufas, né? Que é uma iguaria tão exótica para nós, né? Mas estamos com essa missão de difundir o conhecimento, difundir o conhecimento dessa iguaria que vem chamando e conquistando os chefes de cozinha e os apaixonados pela gastronomia. Não, e é muito bonito, né? Assim, que descobre ela, você vai pesquisando. Antigamente, acho que até eles iam com porcos, né? Mas daí depois pararam um pouco, porque o porco, o suíno, depois ele comia, né? Então ele vai lá e ficava doido, assim, pela trufa, ele acabava comendo. E hoje acho que eles mudaram para cachorro. Não é todo mundo, né, que se atreve a... Agora, o cachorro é um animal muito prático, né? Então, hoje, as trufeiras aí no Chile, Argentina e tudo, possuem cachorros treinados, possuem empresas que treinam cachorros. Então, o ramo da truficultura, que é o cultivo de trufa, ele envolve vários setores. Então, são setores que têm crescido bastante, né? Desde da produção da planta, né? Muitas espécies, elas não ocorrem naturalmente, então você necessita preparar a mudinha da planta, onde a trufa vai crescer, ela fica sendo aclimatada em uma estufa de uma casa de vegetação, e depois de um ano, 2 anos, passado esse período, ela vai a campo, e ela vai para um pomar preparado para o crescimento da trufa. Então, é um solo muito bem preparado para o crescimento dessa trufa. Então, o produtor ele tem que saber que ele tem que ter um equilíbrio ali entre o crescimento da planta e do seu simbionte, que é o fungo, que é a trufa. Então, tem que ter um paralelo entre os dois ali, e você não pode deixar morrer a planta, porque morre a trufa, né? Morre o fungo, e se você deixar morrer o fungo, não existe mais trufa. Então, é um equilíbrio que tem que ser mantido muito perfeito. É complexo, assim, não é um assunto fácil de ser trabalhado, mas é possível. Tanto é possível que estão tendo sucesso aí em países onde não se falava em trufa, né? Como aqui na América do Sul. Então, isso aqui é legal, porque antigamente não tinha essa de você plantar, né, você cultivar a trufa, era na floresta mesmo, ia atrás da floresta, tal, de plantas e árvores específicas que já se sabiam que ali possivelmente teria trufa, vai descobrindo, vai cavando, né? Hoje não, é o que você falou, hoje eles já estão plantando, eu sei que a trufa ela vai bem com essa ou essa espécie, são poucas espécies também de plantas que ela gosta, assim, tudo que ela se dá bem. Geralmente é carvalho ou avelã. São nós pecan também, nós encontramos aí, vamos falar um pouco sobre isso. Mas é um grupo muito limitado de plantas que tem a capacidade de hospedar a trufa, né? Então, de manter essa relação. Mas é interessante de falar também que nem todas as trufas se consegue cultivar. Por exemplo, é a trufa de alba. Essa trufa, uma das mais caras do mundo, ela tem esse alto preço também por essa dificuldade de colheita, né? Porque é feita em floresta, em regiões específicas da Europa. A de alba, você sabe se a de alba dá para também cultivar assim? Não, ela só cresce em floresta. Tem relatos, estudos aí que mostram já um declínio dela, né? Por N fatores, né? Desde regiões antropizadas, onde agora já tem mais influência do ser humano, até o efeito estufa. Então, o calor já vem aumentando, então, isso tudo vai influenciando a quantia de ocorrência de trufas, né? E é engraçado, né? E tem várias espécies também, né? De trufa, né? Nem toda... Tem a branca, tem a negra, e tem trufa também que não é comestível. Nós temos a espécie de trufa branca, o exemplo mais típico é a trufa de alba, né? E tem as trufas negras, a trufa melanosporum, que é a trufa de norte, que chamam também, né? Tuber aestivum também, que é uma trufa negra que ocorre na Europa, nas regiões, nos meses mais de verão, e são várias espécies, assim. Algumas espécies têm interesse gastronômico, como essas que nós estamos falando. Certo. Existe um grande número de espécies de trufa, de grupos que se assemelham a trufas, que não têm interesse gastronômico. Algumas não são comestíveis. Entendi. Então tem isso, sabe? Sim. Só que o gênero tuber, que é o gênero da trufa,
Ele, até hoje, todas as espécies são comestíveis, assim, que se tem relato. Não existe espécies que não são comestíveis. Ah, tá. A maioria são comestíveis, então. Isso. Ah, entendi. Pensei que tinha alguma trufa também que é igual cogumelo, assim, alguma trufa que não seria comestível, assim, né? É que você falou, às vezes tem algumas diferentes, que não é a de alba, né? Às vezes ela dá ali, mas não é o tipo da de alba, né? Assim, exato. Isso. Tem as espécies que não são do gênero tuber, aí os grupos, que aí, porque nós estamos falando assim, no universo subterrâneo, no solo, existe uma infinidade de outras espécies de fungos e desses cogumelos arredondados. E é uma diversidade bem grande, inclusive eu gerei a minha tese de doutorado, foi em cima desse assunto no Brasil. Olha, que demais! Nós não havíamos descoberto as trufas ainda no Brasil, o verdadeiro tartufo, mas em 2014 ou 15 eu gerei uma tese de doutorado pela Universidade do Recife, encontrando fungos que se assemelhavam a trufas lá no Nordeste do Brasil. Nossa, no Nordeste? Que demais! Na região de Restinga, da Mata Atlântica. Nós temos vários funguinhos pequenos que estão ali crescendo nas raízes de plantas nativas e possuem interesse gastronômico. Algumas eu consumi até, e é um universo maravilhoso, assim, eu sou apaixonado por esse universo fungi. Não, é muito legal, quando você começa a pesquisar, né, que nem você falou, né, então assim, é misterioso, né, até assim, como ela nasce, como ela ocorre, é muito, muito mágico, né, assim, é muito mágico a trufa, né, assim, o processo que você falou. As etapas dela são intrigantes, né, desde do crescimento dela, ela passa o ano inteiro no solo se desenvolvendo para chegar na hora que está madura, ela vai começar a emitir aromas e que são perceptíveis a determinados animais, né, como os cachorros, porcos. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de farejar, de sentir o cheiro da trufa, né? E é uma série de fatores aí que deixam esse universo tão intrigante, né? Então mexe no imaginário das pessoas, é muito legal. E sem falar que ela mesmo, como a nossa trufa sapucai, que estaremos falando um pouco mais sobre ela Sim. Depois, ela tem uma capacidade incrível de enfeitar e finalizar um prato. Nossa, aquele marmoreio que ela tem, sabe? E cada espécie tem notas de sabores. Então, a trufa de alba tem um potencial, a trufa negra tem outros potenciais, combinam com determinados alimentos. Essas trufas americanas, das quais a trufa sapucai está inserida, elas têm outro potencial de sabor, outras notas de sabor. Então, é um universo muito legal, muito interessante. E ela é super perecível, né? Que nem você falou, às vezes essas de fora, nossa, ela tem que ter um processo muito, muito rápido para trazer. Até estava vendo uma matéria de um restaurante aqui até do Sul, é um hotel, meio que um restaurante super legal, e eles até conservam no arroz para dar umidade e tal. Tem toda uma técnica também para conservá-la, né? Que senão ela estraga e tal. É muito perecível também. Eu mando, às vezes, com arroz também, que é algo que ajuda. Só que, em termos gerais, todas as trufas, a norma é você consumir o mais rápido possível. Entendi. Até as trufas de alba, todas as trufas, se você mantiver ela em refrigerador, 1 semana, 2 semanas, ela vai começar a estragar, né? A degradar, a estragar, porque é um cogumelo, né? É um fungo. Sim. É um fungo, eles são porosos e eles são muito ricos em água, eles são muito presentes em água, então tem muita água. Então, ela facilmente ela vai mofando, né? Poxa, que legal. E como foi, Marcelo? Conta pra gente da trufa que você descobriu, né? Você já ia monitorando alguma região, assim, que você... Isso. Você já ia meio que monitorando. Isso fez parte de uma pesquisa que eu desenvolvi aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Pomar e de Nogueira Pecan, porque já sabia do estudo de americanos que vinham fazendo isso nos Estados Unidos, onde já existiam esse trabalho de cultivo de trufas em Nogueira Pecan. Então, eu comecei a estudar e a entrar em contato com pesquisadores dos Estados Unidos, e isso começou a ficar presente na minha vida, assim. E eu, cada vez mais, eu acreditava que sim, era possível encontrar trufas aqui no Brasil, pelas características de solo e de clima que a gente vinha analisando. E, aos poucos, nós começamos a encontrar indícios de presença desse fungo
foi em 2016, nós fizemos as primeiras coletas desses fungos nos solos aqui do Rio Grande do Sul, onde nós encontramos os primeiros exemplares de trufa, né? Só que nenhum de nós conhecia a real identificação, a identidade da trufa, ela era desconhecida. Nós não tínhamos um nome para dar para ela porque ninguém conhecia ela. Então, eu fiz todo um estudo de identificação, que nós chamamos de taxonomia. Foi feito todo um trabalho para se identificar ela, e em 2018 nós publicamos, em parceria com pesquisadores norte-americanos, a ocorrência dessa espécie como uma espécie nova para a ciência. Então, foi um achado gastronômico e científico. Muito legal. Até então não tinha em nenhum lugar do mundo, né? Até então não tinha em nenhum lugar do mundo. Ela não havia sido registrada ainda, ela não havia sido descoberta. Havia-se indícios da presença dela nos Estados Unidos e coincidiu com um estudo de um pesquisador nos Estados Unidos, um grupo da Flórida, que eles também vinham monitorando e encontrando essas espécies lá. E eles estavam fazendo também um estudo em cima dela, e aí eu entrei em contato e falei que estava encontrando ela, e fechou 100%, assim, com a espécie que estava sendo encontrada aqui. Então, essa nossa espécie, ela se aclimatou, se adaptou ao nosso clima no passado, né, quando ela veio introduzida para cá, provavelmente, e aqui ela se disseminou, assim, ela está super bem aclimatada, crescendo bem, e é um potencial gastronômico muito interessante. Ela tem notas de castanha, de macadâmia no sabor, então é uma trufa com um potencial gastronômico bem diferente da trufa de Alba, porque o clima, o terroir dela é bem distinto, né? Não tem nada a ver com o que ocorre na Itália. Sim. E aí você, nessa sua pesquisa, você já monitorava alguma região aí que tinha a tal da noz pecan, né, que é a árvore e tal ali, e aí você ia em tempos, porque acho que é mais no inverno que ela tem a presença, assim, que ela está mais... Nós fazíamos um trabalho mais técnico, então todo mês nós fazíamos escavação. Essa procura, isso. Certo. E foi na época de março, abril, maio que nós encontramos ela. E ela fica próxima, assim? Fica bem não, ela fica enterrada. Então, mas mais próximo da árvore, assim, não fica meio que afastado? Próximo da árvore, sim. Pode ocorrer a 1,5 metro da árvore, num círculo bem... Ela pode ocorrer em grande quantia, pode ocorrer em número limitado. Vai depender, a presença dela vai depender muito da quantia de umidade no solo. Então, anos que tem chuva, que ocorre mais chuva, anos não tão secos, ela ocorre em maior quantia, né? Anos mais secos em menor quantia, em menor tamanho. E é geralmente uma vez por ano, então, que ela ocorre? Elas ocorrem, essa espécie aqui, de outubro a janeiro. Nós temos outras espécies com ocorrências distintas, assim. Agora, recentemente, já foi encontrada na Serra da Mantiqueira também. O seu Rodrigo e a equipe do restaurante Entre Vilas encontram uma espécie de trufa também na região de São Paulo, na região da Mantiqueira. Ah, é outra espécie? Outra espécie? É outra espécie, é outra espécie de trufa. Que legal! Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos outra espécie de trufas também crescendo, já encontrada. Então, nossa, então agora está crescendo, né? Está crescendo bastante. Então. Elas estavam aí, só que não tinham sido vistas ainda. Exato. Que legal, que bacana. Por elas estarem ocorrendo em ambientes subterrâneos também, né? Acho que tudo dificulta o encontrar delas. Né? Então tem que ter um tino mais aguçado para encontrar ela e tudo. Mas é um assunto maravilhoso que está rendendo dá para se dizer, bons fungos, bons frutos. Bons frutos, não, história fantástica, assim, né? Nossa, que maravilha. E hoje vocês já estão plantando noz pecan e regiões assim para fim comercial. Hoje é um trabalho, esse é todo um trabalho mais técnico sendo desenvolvido, né? Para ver como ela consegue se desenvolver em outras regiões. Todo um trabalho. Estamos comercializando a trufa. De outubro a janeiro ela pode ser comercializada, então a pessoa que tem interesse em adquirir a trufa também é só entrar em contato conosco. E entrando um pouco, puxa, que legal, Marcelo, entrando um pouco em cogumelo, que você falou, né?
Cogumelo no Brasil também, né? É outra coisa que, assim, a gente, aos pouquinhos, agora também está iniciando um processo maior, assim, de conhecimento. Antigamente, o pessoal só comia cogumelo no estrogonofe, aí depois começou nos restaurantes japoneses, né? Sei lá, um shimeji e tal, né? Às vezes alguns preparos um shiitake, mas agora aos poucos também outros tipos de cogumelo também estão aparecendo e estão entrando um pouco mais na culinária, na gastronomia, em restaurantes, cada vez mais estão aparecendo, né? Eu sempre penso nisso, né? Que o cogumelo ele era famoso décadas atrás na salmoura, né? No cogumelo em conserva, Isso. ou o shimeji com shoyu, é Exato. o que o pessoal mais conhece, né? E só que existe um universo incrível aí de diversidade de espécies, né? Algumas delas são cultivadas, né? Foram domesticadas ao longo de séculos aí, mundo afora, então na Europa, na Ásia, tem espécies aí, o cogumelo de Paris, né? Que vem sendo cultivado há séculos aí. O shimeji, o shiitake são cogumelos asiáticos que são cultivados aí também há séculos aí, há muitos anos, né? Então existe toda uma técnica já, e essa técnica de cultivo vem evoluindo muito hoje nós temos aí produtores conseguindo cultivar diferentes espécies que antes não se cultivavam no Brasil e hoje já estão sendo cultivadas. Então é um trabalho muito legal sendo feito, assim, que merece um respeito e que o pessoal conheça mais, né, as espécies que estão sendo cultivadas para sair um pouco do popular, né, que é os cogumelos que a gente mais conhece. E fora esse universo dos cogumelos cultivados, nós temos aí, pelos estudos que nós já vemos encontrando, em torno de 200 espécies que são comestíveis e que ocorrem aí nos mais diferentes regiões do Brasil, né? Nos biomas do Brasil. Então, nós temos diversas espécies que ocorrem nos bosques, que ocorrem nos jardins aí das casas, que podem estar ocorrendo no interior de florestas. Então, é toda uma diversidade que tem que ser vista e reconhecida pelo brasileiro, né? E esses cogumelos, eles têm notas de sabor e de aroma totalmente distinto das espécies que nós conhecemos como shimeji e shiitake. Então tem notas com picância, notas mais adocicadas, frutadas, tem uns com notas achocolatadas. Então é um universo maravilhoso aí, com propriedades organolépticas incríveis. E faz muito bem para a saúde, né? Que aí você falou, ele tem propriedades fantásticas, né? Para o organismo, tudo, faz muito bem, né? Eles são ricos em minerais, né? Em zinco, em cálcio, potássio, vitamina D, né? Vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo D. Então, cada vez mais a gente fica com deficiência de vitamina, Exato. Fazendo suplemento. Então, consumo mais cogumelos, que é um suplemento natural, uma fonte natural de vitamina D, né? Especialmente esses cogumelos que estão crescendo em florestas. Então, são atividades que a gente faz também, sabe? Que nem que é de caça ao cogumelo. Então, algumas espécies silvestres ocorrem em maior número e a gente faz essas atividades de turismo gastronômico envolvendo, então, as pessoas interessadas e conduzimos elas às florestas, aos bosques e às regiões para a colheita de cogumelos na devida estação de ocorrência delas. É o que você falou, tem alguns cogumelos que ainda a gente não consegue domesticar, né? A gente não consegue ainda ter cultivo, ele só nasce também na floresta. Tem alguns tipos que não tem como domesticar, exato? Isso. Um deles é o cogumelo portino, né? Que é o porquinho, que é um cogumelo portino do risoto, né, italiano. É um cogumelo que ocorre nas florestas de pinos, os pinheiros, aqui no sul do Brasil, e que de maio, junho, julho é a época onde ele ocorre na região serrana, especialmente do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e até no Paraná, nós temos regiões mais altas onde ele ocorre. E é um cogumelo que só ocorre na floresta, você não consegue cultivar ele, assim como outras espécies aí que para você colher ela, você tem que ir à floresta, né? Parentes de cogumelos cultivados, como o cogumelo de Paris, o shimeji, o shiitake, espécies que são cultivadas hoje, que foram domesticadas e aclimatadas e estão sendo cultivadas aí outras espécies parentes desses cogumelos exóticos, só que são naturalmente colhidos no Brasil, são nativos do Brasil, né?
Ventínula rafânica na Amazônia e até na Mata Atlântica. É um cogumelo que vem sendo adaptado, aclimatado para o cultivo. E é difícil, Marcelo, eu vejo que tem algumas pessoas até que fazem um cantinho, tem sítio, alguma coisa assim, faz uma lona lá, uma tenda, assim, e começa a fazer um pouquinho... Utilizam restos de madeira, até da agrofloresta, aí você pode usar galhada, você pode usar troncos que estariam indo para decomposição, você pode induzir isso ao cultivo de cogumelos, né? Então são várias técnicas que se consegue fazer. Tranquilamente você consegue aclimatar algumas espécies e criar um clima, porque o melhor clima de cultivo de cogumelo é aquele no dossel da floresta, naquela região mais úmida da floresta. Sim, deixar ela meio úmido e tal e tentar... A pessoa tem um sítio ali e consegue fazer isso, né? Mas, por exemplo, um shimeji, vamos falar assim, eu vou querer fazer um cultivo de shimeji. Como que faz? Tem que pegar alguns shimeji e põe na terra, alguma coisa assim, e tenta... Você tem hoje, já se consegue comprar os substratos compostos com a mistura e tem ali o pedacinho do cogumelo dentro, que é tipo uma sementinha, mas não é uma sementinha. Entendi. Mas é algo assim que você consegue dar condições para o crescimento do fungo, mantendo a umidade, mantendo a temperatura, a luz. Então, são técnicas facilmente de se conseguir. Hoje já é possível, então. Você compra esse substrato, né, a terra e tal, e ele já é meio propenso já tem lá um pouquinho... Tem espécies mais complexas, né? O cogumelo de Paris é um cogumelo mais complexo no cultivo, né? Então, você necessita de um investimento bem maior. Mas tem espécies aí, shiitake, shimeji, que tem técnicas mais simples de cultivo, inclusive doméstico, né? Tem aí as caixinhas, os box, que você consegue cultivar isso na cozinha de casa, do apartamento, né? Que legal, que bacana, não, muito interessante, muito interessante. Ô Marcelo, e conta pra gente, né? Você tem aquele projeto do Food Safari, né? Com o Paulo, né? Eu faço parte desse grande projeto do Food Safari, que é uma empresa de turismo gastronômico, né? Sim. E focada também no entretenimento e na parte educativa, né? Então, nós trabalhamos aí, mostramos um pouco das iguarias de cada região, atuam em várias regiões do Brasil com distintos colaboradores, e no Rio Grande do Sul eu sou um dos que faço parte, assim como o chefe Fabrício Goulart, também de Porto Alegre, também fizemos parte, né? Sim. E a nossa equipe recebe o pessoal no Food Safari Serra Gaúcha. Agora o Food Safari, ocorreu há pouco tempo o Food Safari Vale dos Vinhedos, na época de colheita da uva, na Vindima, em janeiro. Agora em maio estará ocorrendo o Food Safari Serra Gaúcha, na região de São Francisco de Paula, na região serrana do Rio Grande do Sul. Então, estaremos no Parador Rampel, recebendo os convidados aí esse ano uma quantia bem limitada, devido às condições do Covid, né? Então, sim. Mas é uma realidade que foi adaptada para a gente desenvolver essa atividade, que ano passado havia sido cancelada, né? Entendi. E quem coordena é o Paulo Machado, né? Isso, Paulo Machado e a Poliana, eles que coordenam essas expedições. Essas expedições gastronômicas, né? Muito legal. É bacana porque, eu estava falando com o Paulo, porque é bacana porque você viaja, né? Você faz aquele turismo, né? Lógico, conhecer a cidade, conhecer o local, mas tem todo esse lado ambiental e gastronômico, né? Que você conhecer, né? Conhecer desde sair atrás do bosque, né? Na floresta, onde tem os cogumelos, tendo essas explicações, né? Aí eu entro nessa parte, né? Eu capacito e conduzo pessoas ao consumo de algumas espécies nativas, selvagens, que ocorrem então nas florestas, e aí entrego para os chefes de cozinha, a gente harmoniza eles com diferentes ingredientes aí do Rio Grande do Sul, queijo serrano, charcutarias, então frutos do mar, carnes, é um assunto maravilhoso aí que a gente vai descobrir. Que bacana. Ô Marcelo, e tem alguma dica, assim, por exemplo, eu não sei, né, se quando eu estou na floresta, alguma coisa, identifico um cogumelo. Tem como algumas dicas ou alguma parte visual que eu identifico que aquele cogumelo é comestível ou não? Ou não? Tem que saber a espécie mesmo, não tem como olhar para ele e falar, poxa, esse aqui
Algumas dicas sempre existem, só que assim, é um universo assim que ele é tão diverso, como eu É havia muito, falado, né? Tem muito, né? Muita coisa, né? 200 espécies comestíveis. Só que aí você tem uma espécie, no grupo da espécie comestível, você tem espécies que não são comestíveis. Algumas espécies podem causar leve distúrbio gástrico, outros problemas mais sérios. Certo. Então, algumas dicas, eu até gosto de dar algumas dicas assim, quando a pessoa está em contato, está sendo capacitada, a gente dá dicas assim de como reconhecer e como não confundir. Só que assim, dicas em regra geral não existe, sabe? É complexo falar isso, porque cada caso é um caso. É um caso, é difícil falar. Tem isso, a pessoa come, né? É complicado mesmo, né? Não, mas assim, era mais curiosidade, assim, para saber de. A pessoa começa a entrar nesse universo, quando ela começa a estudar e a ser capacitada, a pessoa facilmente ela começa a reconhecer determinadas espécies da Mata Atlântica, especialmente. Tanto que hoje tem ex-participantes dos eventos que eu já fiz, e meus colegas também, e essas pessoas hoje nos enviam as fotos que eles colhem cogumelos e tranquilamente, assim, sabe, eles conseguem reconhecer hoje já as espécies, e as espécies até assim que não são tão fáceis de serem reconhecidas. E com essas capacitações as pessoas têm essa autonomia, né? Então a melhor dica é você entre em contato com quem já faz essas atividades. No Brasil nós temos várias pessoas fazendo isso e comece a interagir com esse assunto, né? Sim, É sim. a melhor dica que eu dou. Melhor assim. dica, né? Tinha que ter um aplicativo, Marcelo, que você mira a foto assim e você identifica, esse aqui é o cogumelo X, ele pode ser. Sabe que acho que tá em desenvolvimento alguma coisa de um aplicativo. Na Europa tem, né? Na A Europa tem? É que ele é meio trabalhoso, né? Você tem que pegar uma planilha enorme no Excel e transformar isso. E com fotos, né? Tem que, na verdade, você tem que, né? Tem que ser a foto que você está vendo para combinar com a foto no banco de dados, assim, né? Um pouco igual aqueles aplicativos de vinho. Outra dica também são os livros, né? Aos Sim. poucos são guias que estão sendo publicados aí, vários livros sendo publicados, o Primavera Fung, o livro de Angapuba, dos cogumelos de São Paulo, da Larissa, o professor Nelson Menoli também em São Paulo está fazendo um trabalho maravilhoso com cogumelos comestíveis. Então são vários assuntos, vários grupos de pessoas, desde o norte, nordeste, centro, sudeste do Brasil, sul, que estão desenvolvendo trabalhos com cogumelos comestíveis. É um assunto que veio já, nos últimos anos, já tomou gosto, caiu na graça do povo e está crescendo bastante esse assunto. E, nossa, se não fosse a pandemia, nós estaríamos aí dando cursos aí para os mais diferentes regiões do Brasil. Mas isso voltará. Vai sim, com certeza. E nessas regiões do norte e nordeste, é possível cultivar cogumelos nessas regiões mais quentes? Sim, são regiões com características de clima mais distinto, né? Então, regiões mais secas, e cogumelo, para se desenvolver, ele tem que ter umidade. Entendi. Então, em termos geral, assim, são regiões mais frias, mais frias. Mas depende, assim, naturalmente eu encontrei espécies no Nordeste incríveis, assim, que o cantarelos é uma das espécies, os cântaros, é uma das espécies que os franceses adoram, os europeus adoram, né? E você encontrou no Nordeste? E tem espécies nativas, que são brazucas mesmo, espécies que ocorrem nas florestas da Mata Atlântica, de altitude, e estão aí crescendo, se desenvolvendo e são espécies comestíveis. Na Amazônia tem o Alentino larrafânica, que é um primo do shiitake. Então, são várias espécies aí comestíveis, né, que ocorrem naturalmente e basta a pessoa ir atrás. Que legal. E tem algum país assim que tem maior assim, predominância assim, de cogumelos, assim, pela temperatura? A Ásia tem bastante também, cultivo, espécies diferentes. E isso é uma diversidade grande. E na Europa, né? A Europa são povos micófilos, né? Que consomem muito cogumelo por ano, assim. Então, a faixa etária, assim,
a relação com o brasileiro, assim, o consumo é muito superior, né, na Europa. O chefe Rodrigo veio falando num podcast que nós fizemos também que na Austrália eles consomem muito cogumelo também. Ele comentou que no café da manhã, assim, ele falou que é comum, né? Se o australiano, quando ele vai no mercado, é muito comum todo mundo sair com um pacotinho de cogumelo, né? Então é muito legal. E até aproveito a deixa aqui para deixar um agradecimento aqui para o chefe Rodrigo, né? Que me apresentou você e tudo mais. Então, Rodrigo, se nos escutar aí, obrigado. Chefe Rodrigo, Legal, fantástico. Ele faz um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho muito faz bonito, um trabalho bonito. muito legal na Melbourne, lá na Austrália. E a gente vai gravar um episódio sobre gastronomia na Austrália, né? Um pouquinho lá sobre as curiosidades, né? Carne de canguru, né? O que o australiano gosta de comer. Isso é incrível, né? As típicas, né? Traz a nossa realidade, ao nosso mundo, um pouco de como é nesses países tão distantes do nosso país, né? Então, poxa, você saber, escutar um pouco sobre essa realidade gastronômica de países tão distantes é maravilhoso. Parabéns ao chefe Rodrigo. Né? Não, muito legal. E ele que nos colocou em contato, né? Sim, agradeço muito o Rodrigo e ter feito essa ponte. Nossa, foi super bacana. Então a gente vai ter um episódio muito legal, vai ter um episódio sobre a gastronomia australiana. Então vai ser demais. E Gabriel, envolvendo essa parte de uso de cogumelos foi o que me instigou a iniciar essa empresa da qual eu hoje faço parte. Né? Sim, conta um pouquinho para os ouvintes, né, da Terroasul, né? Conta um pouquinho. Isso. É um assunto, assim, uma empresa que o que me levou até essa empresa foi justamente assim, esse universo de cogumelos que eu observei sendo utilizado e beneficiado em países por onde eu andei e que no Brasil ainda era muito pouco explorado esse potencial gastronômico, né? Então, você poder preparar um sal aromatizado naturalmente com cogumelos, que tem ali notas de chocolate, notas de sabor, que vão dar um sabor mais especial a uma salada, a uma massa, a um molho, porque cogumelos naturalmente são ricos em umami, né, que é quinto sabor aí, né? O quinto sabor, né, do alimento. Então é uma explosão de sabor, né? Então é o que proporciona muito sabor ao alimento e explorar esse potencial me cativou muito, assim, sabe? Quando eu comecei a estudar e a observar isso, e eu gostaria sempre de produzir, sempre tive a ideia de produzir alguns produtos em cima disso, né? E foi assim que começou essa empresa. Hoje nós temos aí em torno de 25 produtos à base de cogumelos. De cogumelos, certo. E hoje outros produtos associados, mas muito com foco relacionado a esse ingrediente, né? Esse sabor. E cogumelos in natura também comercializamos e eu também faço essas expedições Rio Grande do Sul afora, né, nos estados aí. É uma empresa assim bastante jovem, de 2 anos, né, mas com um potencial incrível para o futuro, porque é um assunto que veio para ficar, né? O brasileiro, com certeza, ele tem a necessidade de também experimentar outros sabores, novos sabores, e com isso vem as trufas, com isso vem os cogumelos portinhos, cogumelos das florestas, vem aí diferentes carnes, cortes de carnes. Exato. Estão em moda agora também, né? E esse é um assunto que veio para ficar, né? Não vai parar. Com certeza. O cogumelo vem muito forte mesmo, que você falou. E é engraçado, né? O Brasil, ele tem muito isso, né? Então tem o boom do café. Então agora tá todo mundo também, né, na pandemia, todo mundo querendo provar, né, prestando um pouco mais atenção sobre o café, né, conhecendo novos tipos, novos blends de café. Então, poxa, eu já fiz também um podcast tanto com produtor quanto com cafeteria e assim é fantástico o mundo do café, né? Mundo das hamburguerias gourmet no Brasil inteiro também deu um boom. Cerveja artesanal, azeite, né? Cerveja artesanal, então, e agora acho que daqui a pouco tem que vir o boom, né? E já está começando o boom dos cogumelos, né? Das pessoas conhecerem mais os cogumelos, né? Então, eu acho que é um próximo boom aí, cada vez mais o cogumelo está presente, né? Na gastronomia, que você falou. Sim, porque eu defendo muito
essa tecla, assim, cara, o brasileiro ainda ele desconhece muito de cogumelos, sabe, dos potenciais, das possibilidades, tanto nutricionais, nutracêuticas, né, medicinais e gastronômicas. Então, é um ingrediente incrível que ele pode ajudar na sua saúde, ele pode ajudar na prevenção de algumas doenças, como o câncer. Ele não vai curar, mas ele já é comprovado que o consumo diário, rotineiro de determinadas espécies ajuda a prevenção de diversas doenças, né? Muitas doenças. Né? Sim, sim. Poxa, que legal, Marcelo. Nossa, mas muito legal, viu? Queria te agradecer e fazer o convite, né, para as pessoas, né, que quiserem saber mais, quiserem tirar um pouquinho a dúvida, e eu passar aqui seu Instagram. É Marcelo, né? Depois acho que é bom soletrar, né, Marcelo? Seu Instagram. É alemão, né? É alemão, Sulzbacher. S-U-L-Z-B-A-C-H-E-R. Isso, Marcelo, depois é S-U-L-Z-B-A-C-H-E-R, Sulzbacher. Vou colocar o nome mais comercial, né? Isso, eu também vou colocar na descrição também, quem tiver mais dúvida, eu vou colocar também no post. E a empresa, a empresa da Terroir Sul é arroba, né, underline, Terroir Sul é Terroir, né, Terroir Sul, e lá você distribui, Marcelo, você envia para os consumidores? Nós trabalhamos com parceiros, né? Hoje Certo. nós estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro. Entendi. Então, o pessoal que tem interesse nos procure, que a gente direciona para o melhor parceiro, parceiro da região, né? Que legal, que bacana. Construímos um catálogo bem legal, a gente manda para o pessoal também, se tiver interesse. Poxa, fantástico, Marcelo. Queria te agradecer, viu? Muito obrigado aí pela disponibilidade, aí, pelo tempo. Foi um lindo bate-papo. Adorei, fiquei muito feliz. Legal. Obrigado, viu, Marcelo? Grande abraço. Certo, meu querido. Eu desejo muito sucesso nesse teu projeto aí, que traga muitas entrevistas legais para nós brasileiros. Com certeza. Obrigadão. Certinho. Tchau, tchau. Um abraço.